Hoje estamos aqui numa tomada externa, aqui no sítio Santa Rosa, com o nosso convidado. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, vão saber mais sobre piscicultura. Olá, somos a Connect TV, a sua TV online. Com imagem digital e equipamento de ponta, levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Connect TV. Entretenimento, entrevistas, esportes e cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagens de qualidade pelas plataformas online. Connect TV, seu mundo com todo mundo. Gente, voltamos dos comerciais agora. Aqui estamos com o nosso convidado, o Sidney Braga, nessa propriedade aqui que é muito aconchegante, muito gostosa, tem uma estrutura muito bacana aqui, nos recebeu com muito carinho. Então, vamos pedir para o Sidney aí contar um pouco da história dele aqui com a piscicultura e como que ele vem desenvolvendo os trabalhos dele. Tudo bom, Sidney? Olá, Neto. Olá, pessoal da Prosa Rural. Então, Neto, a gente iniciou atividades aqui já há 10 anos, mais ou menos isso. Dando sequência no que já tinha na propriedade, alguns tanques, né, de piscicultura, mas era apenas para lazer, né, e consumo. Então, a partir daí, a gente começou a pensar em produção, dando sequência, né, nisso que já tinha, devido à abundância de recurso hídrico que a gente tem aqui. Então, pensou em se aumentar essa produção que está aqui. Devido à demanda de peixe que vem crescendo, né? Então a gente entrou nesse mercado. Hoje a gente tem 10 tanques, né, de peixe. No início só tinha 3 tanquinhos pequenos, né? A gente começou aumentando isso aí devido à demanda da feira do peixe vivo que a gente tem na cidade, a qual era realizada uma vez por ano, né? Apenas na época de quaresma. De uma demanda aí, uma conversa com o pessoal da secretaria no ano de 2011, a gente pensou em montar uma associação, que é a Peixe Lar, que hoje a gente tem aqui na cidade. A partir daí a gente começou a produzir em escala peixe, para poder atender o ano inteiro a população de Laranjeiras com peixes disponíveis. Então hoje a gente realiza a feira uma vez por primeiro sábado do mês, né, uma vez por mês. No período de inverno, que é frio, a gente tem dificuldade de mexer com esses peixes, a gente dá uma cancelada nas edições que tem. Agora, devido à pandemia, a gente está realizando, mas com as devidas restrições que as vigilâncias nos pedem, né? E vamos dando sequência na produção de piscicultura. Entendi, que legal. E como que tem sido a aceitação agora com essas feiras mais frequentes ali, da feira do peixe vivo? O pessoal tem procurado, a comunidade tem procurado? Sim, tem uma grande procura, né? A gente vê um crescimento aí a nível mundial do consumo de proteína de peixe, né? Esse consumo a gente percebe aqui na nossa cidade também. Há uma procura bem grande para essa proteína, que é uma proteína das mais saudáveis que tem hoje no mercado, né? Esse aumento a gente percebe constante, toda a edição que a gente realiza sempre tem novos clientes, aumenta o volume de venda também. Entendi, que legal. E você tem assim uma quantidade de produção, você faz um controle, é uma coisa anual assim, que você tem quantos quilos de peixe você consegue produzir por ano, alguma coisa? Isso, no início, quando a gente começou lá em 2011, né, a gente não tinha essa escala de produção, né, produzia conforme tinha disponibilidade. A gente foi melhorando as técnicas, incluindo equipamentos, né, questão de aração, e conseguiu aumentar a quantidade de produção por metro quadrado de peixe. No início a gente trabalhava com 1 quilo por metro quadrado no final da produção. Hoje eu já estou com 7. A gente está estimando já um aumento para mais, até chegar a 10 quilos por metro quadrado, tirando no final da produção. E essa escala a gente vem aumentando conforme essa demanda que a gente tem da feira. A gente tem alguns pesca e pague também na cidade. Então, conforme vai aumentando essa demanda deles, a gente vai aumentando a produção na propriedade. Entendi. E vocês têm alguma, por exemplo, da Peixe Lar, da cooperativa, vocês têm dessa associação de vocês, de produtores, vocês têm uma quantidade
por exemplo, que a associação inteira consegue produzir? Existe um dado disso, assim? Exatamente, ainda não. Porque alguns dos nossos produtores ainda não têm esse controle de produção, né? Entendi, mas em torno são poucos que têm controle. Mas estimamos aí, a gente tá, a última temporada que a gente fez até a última quaresma, a gente colocou 40 toneladas de peixe no mercado aqui de Laranjeiras. Só em Laranjeiras mesmo, 40 toneladas de peixe. Na última? Até a última produção, o último ciclo do ano, né? Que a gente sempre encerra na quaresma, né? Entendi. A gente inicia num ano de uma quaresma para outra quaresma, 40 toneladas. 40 toneladas. Poxa, foi a legal. última edição que a gente fez, que isso a gente controla conforme a chegada nas feiras, né? Entendi. Nossa, isso acho que é uma coisa muito bacana, porque você falou da qualidade, da proteína do peixe, né? Exatamente. E você tem aí, a gente vê uma pressão do soja, do milho, né? Para produzir proteína, exportação para a China, né? E às vezes a gente tem uma fonte aqui de uma proteína que é uma proteína muito saudável, que é a proteína do peixe, está disponível aqui na nossa região, né? Sim. É uma coisa bem interessante. Isso é interessante e a gente tem bastante recurso para produzir essa proteína aqui na nossa região, né? Temos bastante espaço ainda, temos os lagos que não estão sendo explorados, né? Que a gente tem aqui 3 barras ali, o lago está com 90% da sua capacidade de produção de tilápia já em lago. Nós temos aqui em Quedas e aqui em Laranjeiras, ou Santiago, que não, acho que tem um produtor só que está produzindo em tanque redes ali, onde tem uma vasta área para ser explorada ainda. E as próprias propriedades rurais, né? Qual propriedade que não tem um local que pode produzir um tanque para produzir peixe, né? Aqui eu acho que a gente tem uma coisa muito interessante que é bem possível de se integrar, que nós temos aqui a parte educacional, nós temos um curso de aquicultura pela Universidade Federal da Fronteira Sul, né? E isso eu acho que é bacana você lembrar, porque além do produtor ter a parte de água, do açude disponível, né? Você aí contando que com a tua qualificação, com o teu treinamento, você conseguiu multiplicar aí por 7, 8 vezes a tua produção, né? Com o conhecimento técnico, né? Então essa parte, acho que do conhecimento técnico é muito bacana, né? O que vocês têm alguma coisa com o próprio associado, de levar esse conhecimento, alguma coisa assim? Porque além do açude, o que mais o produtor precisa para produzir peixe? Exatamente. Esse curso também foi um dos motivadores que me incentivou a produzir mais, né? A gente, com a associação, em parceria com a UFS, com alguns professores do curso de aquicultura, né? Engenharia e Agricultura, a gente começou a fazer cursos para nossos produtores, né? E isso o que influencia tanto numa produção? Hoje o principal é a qualidade da água, né? A qualidade da água que esse tanque tem, né? Porque nem sempre uma água clarinha lá é uma água com qualidade, né? Tem vários parâmetros que devem ser levados em consideração, né? Como a oxigenação, a questão de amônia, que é um tóxico para o peixe, tem que controlar, a alcalinidade. Tem vários parâmetros da água que devem ser levados em conta. E isso, o curso ajudou bastante nós em treinamentos, né? A questão de manejo, transporte, a questão de iniciar um ciclo novo, né? O tratamento que tem que ser feito nesse tanque antes de encher ele de água de volta para poder fazer uma nova produção, né? O tratamento que tem que fazer no solo, tudo isso influenciou no aumento dessa produção. O controle da qualidade da água se faz semanal, mensal? Como que é feito esse controle? Esse controle da qualidade da água, o ideal seria diário, né? Diário? Numa produção aí que você tem uma escala aí 6, 7, 8 metros por metro quadrados, esse controle tem que ser diário da controle de água. Os parâmetros que devem ser levados em conta são a alcalinidade, né? A oxigênio, a amônia, nitritos, nitratos, né? Isso tem que tudo ser levado em conta na questão de parâmetros da água, né? Entendi. Gente, o papo está bem animado, nós vamos dar uma pausa aqui, vamos chamar os nossos comerciais, já voltamos com o nosso convidado Sidney Braga para falar mais sobre a piscicultura e mostrar a propriedade deles, como ele faz as práticas no dia a dia. Olá, somos a Connect TV, a sua TV online. Com imagem digital e equipamento de ponta, levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Connect TV. Entretenimento, entrevistas, esportes e cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagem de qualidade pelas plataformas online. Connect TV, seu mundo com todo mundo.
Gente, voltamos dos nossos comerciais agora, vamos continuar a nossa conversa com o Sidney. Sidney, deixa eu perguntar, e você acha que o próximo passo aí para a expansão dessa comercialização, da comunidade ter mais contato com o peixe, o que você pode contar para a gente sobre a parte de comercialização? Porque, pelo que eu entendi, nas feiras de peixe vivo, o peixe só pode ser comercializado, né, em vivo, não pode ser filetado, não pode ser congelado. O que você conta para nós? Isso, então, Neto, a questão de comercialização nossa aqui, a gente já está quase no limite, né? Então, com essa comercialização de peixe vivo, né? Que o que a gente atende hoje? A gente atende a feira do peixe vivo, vendas, pessoas físicas, né, nas propriedades que vão buscar, e a gente atende alguns pesca e pague, né? Mas essa comercialização já está quase saturada, né? Então, o que a gente precisava para aumentar essa demanda aí? Seria a questão da filetagem, né? Ter mais um recurso para quê? Para ter esse peixe também, aquelas pessoas que não querem comprar um peixe vivo, não têm condições de adquirir um peixe vivo e limpar na sua casa, né? A gente atender essas pessoas com peixe já filetado, né? Seja o inteiro ou a questão do filé mesmo, né? Entendi. Porque eu acho que eu vou falar um caso particular meu, mas, por exemplo, a minha esposa, se pensar em comprar um peixe vivo, ela foge, porque daí tem que limpar, tem todo o trabalho de, né, por exemplo, estar num apartamento ou alguma coisa assim, que ali, nossa, a pessoa já pensa, nossa, vou ter que limpar o peixe, vou ter que filetar o peixe, às vezes aquilo não é muito atrativo para o consumidor, né? Sim, esse é um dos motivos que a gente acaba tendo uma menor aquisição de peixe vivos nas feiras do lago, né? Quando a gente iniciou com essas feiras ali, a gente fazia essa limpeza, tinha uma salinha lá, a gente fez os cursos de boas práticas de fabricação, tinha a liberação dos agentes, né, de saúde e da vigilância, fazia o abate desses peixes lá. Então a gente tinha uma demanda um pouquinho maior desses peixes lá quando já ia limpo, porque realmente tem casos que não tem um local adequado para limpar o peixe. O peixe não pode ser limpado em qualquer lugar, né? Porque ele deixa os resíduos e a questão do cheiro, né? Então a gente tinha uma demanda maior. Então por isso é que é a questão de a gente ter mais um produto para poder oferecer, né? Esse produto já pronto, né, para consumo, né? E o que levou a você interromper essa sala, não ter mais continuidade nessa limpeza que vocês faziam, com boas práticas, tudo atendendo às normativas? O que será que precisaria para voltar para ter esse tipo de atendimento, para dar um salto mais nessa comercialização da Peixe-Lar? Como a gente faz a feira no lago, né? Segundo a prefeitura, teve bastante reclamações da questão do cheiro do peixe, né? Porque pessoas iam para caminhar no lago lá e tava cheiro de peixe lá. Por mais que a gente fazia a limpeza dele, fazia toda a coleta de todo o resíduo que ficava, né? Reclamava bastante do cheiro, né? Esse motivo que levou a prefeitura pediu para a gente não realizar mais a evisceração desses peixes lá na salinha que a gente tinha preparado para isso, né? Então a gente só continuou com a comercialização dele vivo. Já existe, por exemplo, um projeto para um frigorífico fazer um abate, fazer algum tipo de comercialização e vender esse peixe pronto para chegar aí nos mercados, nos comércios aí da região? Na verdade, sim, já existe interesse, né, da própria Peixe-Lar, né? A gente já cogitou entre os associados a esse. Na verdade, é o próximo passo que a gente tem que dar, né? Mas isso demanda uma questão de investimentos, né, alto. E existe algum projeto de algum frigorífico para melhorar essa comercialização aqui para os centros, para os mercados aqui e para o próprio consumidor ter esse produto já pronto para ele usar em casa? Sim, na verdade, esse é o próximo passo para nós, né? Para fomentar melhor essa piscicultura aqui, a necessidade dessa processo de filetagem para frente, né? Que é onde que a gente vai abranger um mercado maior, né? Atender uma demanda maior de pescados. A própria Peixe-Lar cogita isso, né? Só que a gente tem um investimento muito alto, né? Para você fazer um frigorífico, né? Então, até então, ainda a gente está se desenhando ainda isso, mas é a necessidade de ter sim. Tá certo. Está em um processo de planejamento. De estudo para vocês verem, para a Peixe-Lar ver como que vai dar sequência nisso aí. Isso. Tá joia. Gente, vamos chamar os nossos comerciais novamente e voltamos já conversando aqui com o Sidney Braga para falar sobre a piscicultura na região. Olá, somos a Connect TV, a sua TV online,
Com imagem digital e equipamento de ponta, levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Connect TV. Entretenimento, entrevistas, esportes e cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagens de qualidade pelas plataformas online. Connect TV, seu mundo com todo mundo. Gente, voltando nos nossos comerciais aqui, Sidney, e agora sobre as espécies aí que você já tentou criar, qual que é a espécie mais adaptada na nossa região, como o processo desde o alevino até a gente chegar no peixe, lá na feira do peixe vivo, como que é isso? Conta pra gente. Então, as espécies que a gente já tentou produzir aqui são várias, né? Até o pirarucu a gente já tentou, é uma questão que não conseguimos devido ao frio nosso aqui, inverno, né? A gente acabou perdendo eles no inverno. A gente produz camarão de água doce, esse a gente consegue produzir 5 meses do ano aqui, quando está com a temperatura ideal para a produção deles, a gente consegue produzir, né? E os principais que a gente produz hoje, o carro-chefe nosso mesmo, é a tilápia, né? A tilápia é o peixe principal que a gente tem para a produção. Aí a gente tem outros peixes que a gente pode concilia com a tilápia, né? Que são carpas, né? São carpas, tanto elas como as de superfície, né? Que são as que filtram, né? E as que catam os dejetos, né? Que são as de fundo, né? As húngaras e outras, né? E aí a gente tem os peixes também para fazer controle populacional, né? Porque a tilápia a gente não tem garantido 100% da sexagem dela, né? Que é feito quando ela é larva ainda, né? Então a gente cria dourado, a taraíra, os pintados, né? Que esses a gente usa para controle populacional. Entendi. Então esses outros peixes que você tem, eles vão comer os filhotes dessa tilápia que não é assexuada, isso que ela acaba tendo filhotes ali, e daí esses peixes vão comer esses filhotes aí. Isso aí. Hoje a gente tem 90% de garantia dos piscicultores que atendem nós com alevinos, da sexagem desses peixes, né? Mas vindo uma tilápia em 100, uma tilápia hoje por desova, ela desova 50 mil ovos, né? Então a gente tem uma população muito grande de recria no tanque, né? Se a gente não fizer um controle dessa recria, a gente vai ter uma competição no final de oxigênio e alimento no final desses peixes. Então a gente tem que ter esse controle para não chegar a essa competição no final da produção. Entendi. Cid, e conta um pouquinho para a gente do processo, por exemplo, você recebe alevinos, não sei, é uma quantidade X que ele vem, os preços, para o produtor ter uma ideia, já outros alevinos que você recebeu, ou desses outros peixes para controle populacional, o que você pode falar para o nosso internauta aí que está escutando o Prosa Rural? Então, a questão de alevinos na nossa região aqui, a gente já tentou até a produção de alevino aqui. Eu e mais um outro rapaz que se formou na universidade ali, a gente tentou a produção dessas larvas aqui. Mas devido, conforme a nossa região se fria, a gente só conseguia tirar uma produção por ano, né? Então se tornou inviável essa produção de alevinos aqui. Hoje eu tenho um parceiro que pego de Porto Mendes, né? Sim. Ele me atende com alevinos, né? Eu recebo alevinos 1 hoje aqui na minha propriedade. Eu tenho os tanques de recirculação, eu faço a produção dele para alevino 2, nesses tanques de recirculação com controle. Aí a gente faz uma classificação dos alevinos, o qual vai para um outro tanque, que esse outro tanque é o tanque de produção de juvenil, né? A gente produz o juvenil, esse juvenil com 100 gramas a gente estoca ele nos tanques de engorda daí. Que daí retira com 800 gramas a 1 kg esse peixe do tanque de engorda. Certo, isso seriam as fases do alevino para ele ficar apto para ir para um tanque de engorda. Para o tanque de engorda, exatamente. Entendi, que precisa desse ambiente de recirculação. Isso, recirculação que daí você tem um ambiente controlado, né? Você consegue controlar melhor os parâmetros da água, né? Que ele depende muito no início disso, né? A questão de oxigênio, a própria questão de fungos, né? Então, como eu estou num ambiente controlado, eu consigo melhor aplicar o que for preciso. Então, isso falando para o produtor, ou para aquele que tem interesse em fazer uma criação, se ele comprar um alevino, por melhor que seja, e jogar num tanque, lá a mortalidade vai ser muito grande. Hoje, se você adquirir um alevino e soltar num tanque que já está com água já há alguns dias, acima de 30 dias,
com água, que vai sobrar, acabar de terminar esse peixe, vai ser 30% do que se colocar no tanque de peixes. Então a sobrevivência é 30%? É 30%, porque a predação é muito grande no tanque, né? Quando se larga ele é muito pequeno no tanque de... Entendi. Então você tem que colocar ele, adaptar no ambiente de recirculação, né? Isso. É isso que você falou? Isso. E o que tem nesse tanque de recirculação aí para... Na verdade, você tem um controle da água, né? Você tem só a mesma água ali recirculando, você não tem uma renovação. E como você está controlando ali, você não tem predadores nessa água. Ah, entendi. Entendeu? Você não tem tantos predadores e como você consegue perceber algumas das doenças que são frequentes no peixe, como o mofo, que é dito, né? Que é um nimbro que gruda no peixe e ele começa a perder a vontade de se alimentar, você já consegue entrar com algum probiótico, para poder controlar isso aí, né? Então você está num ambiente que você tem um controle melhor. Já num tanque você não tem como isso. Por mais que você capture um pouco desse peixe para você fazer uma biometria dele, você não vai ter 100% do que está acontecendo com o teu lote de peixe dentro do tanque, né? Entendi. E esses tanques que você tem para fazer essa transição dos alevinos, são tanques menores para você ter esse ambiente mais controlado? Isso, são tanques menores. Como o alevino, na fase inicial, você pode superpopulacionar o ambiente que ele está, né? Com oxigenação, né? Controle da oxigenação. Então você pode ter um ambiente menor. Então teu gasto de probiótico, coisas são muito menores para poder pôr nesse método de águas, né? Certo. E ele passa mais ou menos quanto tempo nesse É questão de 20 a 30 dias. De 20 você a 30 transformar dias. ele do que você recebe hoje das pisciculturas, que é o alevino 1, você transformar ele no alevino 1, ou 2, ou 3, né? E daí após esses 20, 30 dias, daí ele já vai para o tanque de... Já vai para o tanque de juvenil. Mas esse tanque também tem que ter um controle, né? Você não pode estar com esse tanque já alguns dias com ele cheio, assim, porque senão você já vai ter muitos predadores lá no próprio tanque, né? Para capturar esse alevino que você vai soltar ele. Então você tem que ter um controle daquela água e estar naquele tanque lá também. Tá, e quem que seriam os principais? Quais seriam os principais predadores aí que você fala que poderiam predar os alevinos? Hoje são pássaros, né? Mas o principal ainda é as libelas, né? Que elas desovam nos tanques, né? E os filhotes delas que estão no tanque, elas acabam agrudando nos alevinos e eles acabam morrendo e elas se alimentando deles, né? E como é que o produtor faz para ter esse tipo de controle? Seria a questão de, eu tenho um tanque específico para me produzir esse alevino, eu encher ele uma semana antes de colocar ele para encher uma semana antes de eu povoar esse tanque. Aí eu não vou ter tempo dessa libela fazer o ciclo de colocar o ovo e ter já ela no tanque, né? Então você tem que encher o tanque uma semana antes. O tanque dos alevinos Então chega lá com 15 dias você já faria um enchimento do tanque. E claro, antes você tem tratamentos que pode fazer, né? Você faz a limpeza desse tanque, não pode ter muitos sedimentos no fundo. Você faz um tratamento com cal virgem no solo, né? Corrige os parâmetros do solo, até o pH do solo tem que estar de acordo, né? Isso tudo ajuda na produção do... E Sidney, agora me ocorreu uma coisa aqui, e como que se faz isso? Tem tanques de rotação, porque você está sempre produzindo, você tem sempre um tanque para encher? Como é que você faz esse dia a dia? Que você tem que encher antes, quer dizer que ele não pode estar cheio já previamente. Eu, por exemplo, aqui eu tenho 2 tanques para essa produção, específico para essa produção, né? Certo. Quando eu estou produzindo nenhum, o outro está vazio, que eu já vou fazer tratamento para a próxima produção de peixe. Então, para a tua produção aqui, que é em torno de quantas toneladas por ano? Eu estou em base de 25 a 30 toneladas. Por ano? Esse ano vai um pouquinho mais que isso ainda. Entendi. Então, você consegue trabalhar aí com 2 tanques para produzir essa quantidade? Com 2 tanques de juvenil, né? De juvenil. Daí eu tenho mais 8 tanques que produzem o peixe para engorda, né? Sidney, e agora a pergunta que todo produtor quer saber agora. Como que é a rentabilidade, os custos que você tem, trabalhando tudo certinho, com tecnificação, tecnologia, conhecimento. É viável para o produtor produzir peixe? Olha, o que eu posso falar hoje a gente está aí com em torno de 72% de custo de produção. O que é o 72%? O 72% aí a gente está com 67% de alimentação, que é a ração, né? Certo. E os demais é a questão de energia e alevinos e mão de obra. Certo. E você trabalha direto aí, então, a mão de obra tua, e você tem mais ajudantes aí que te ajudam no processo? Como que funciona? Então, aqui hoje a mão de obra de alimentação, a fase inicial de produção até a despesca é 100% da propriedade, minha, né? Minha e da minha família, né? E a despesca aí que a gente faz, contrata ajudantes para fazer, que daí demanda um pouquinho mais de mão de obra. Né?
Então, seria uma atividade que para de repente complementar a renda do produtor, que poderia casar, aí para quem já tem os açudes, já tem uma certa estrutura, o produtor podia usar a piscicultura para fazer um complemento de renda de repente. Sim, com certeza a piscicultura hoje para uma propriedade de pequeno a médio porte é rentável, sim, devido à mão de obra poder ser utilizado a mão de obra para a propriedade. Né? Tá certo. Sidney, muito obrigado pela entrevista de hoje. Espero que aí o ouvinte, o internauta do Prosa Rural tenha aproveitado o programa. E seguimos juntos até o próximo programa. Um grande abraço para todos.